Juan Casares é o novo jogador do Fluminense, apesar de ainda não ter sido anunciado, né, de certa forma, pelo Fluminense. Todas as notícias de vários portais já dão conta, ele já se rescindiu, inclusive, né, já tá negociando sua rescisão com o Corinthians. Então, nesse momento que eu tô publicando isso daqui, é um jogador que tá praticamente certo com o Fluminense. Espero que não dê pra trás, senão esse vídeo vai ser desnecessário. Mas enfim, esse daqui é o raio-x de Juan Casares, meio-campista ou será ponta? Vamos falar isso inclusive nesse vídeo aqui, pra gente poder entender como que esse jogador chega ao Fluminense. Juan Casares é equatoriano, né, jogador que vem do Equador e que tem 29 anos, né, ele é de 1992, acabou de fazer 29 anos e chega para o Fluminense para essa temporada vindo do Atlético Mineiro? Não, apesar de ser muito reconhecido pelo Atlético Mineiro, Casares teve uma passagem ainda pelo Corinthians, né, após sair do Galo, e vem para o Fluminense do Corinthians. O contrato, ao que tudo, né, todas as notícias dizem, é uma rescisão com o Corinthians e uma negociação definitiva com o Fluminense. A gente ainda não sabe se é por 1 ano, 2 anos, 3 anos, qual o tempo de contrato, mas é uma negociação definitiva com o Fluminense. O jogador, que como eu falei, tem 29 anos, chegou ao Brasil em 2016, no início de 2016, vindo para o Atlético Mineiro. Antes disso, o Juan Casares tinha feito uma ótima temporada pelo Banfield, né, 2 ótimas temporadas pelo Banfield da Argentina. A gente enfrentou o Banfield já em 2005, mas tinha feito boas temporadas pelo Banfield, que o credenciaram para essa contratação. O Atlético pagou $1,5 milhão. Na época dava ali algo em torno de 5, 6 milhões de reais, né? Ou seja, não era também um valor exorbitante, mas era mais ou menos o que a gente pagou pro Fernando Pacheco. Era uma contratação de um jovem, 23 anos, que vinha se destacando numa equipe médio-pequena do continente, né, como o Banfield, mas que tinha muita possibilidade de evolução. E, bem, antes disso, só para destacar todo o histórico de Juan Casares, ele já tinha passado pelo Barcelona de Guayaquil, jogando apenas 2 jogos, mas tinha passado pelo River Plate da Argentina, sim, já jogou no River, e será uma esperança de lei do ex dentro dos jogos da Libertadores, e tinha sido revelado pelo Independiente Del Valle, bombando em 2009, pelo Del Valle. Até o passe dele, né, os direitos federativos dele, pertenciam até ao Del Valle, inclusive, até ele chegar no Galo. Bem, mas o que a gente quer ouvir é da passagem dele no Brasil, né? Afinal de contas, já 16, 17, 18, 19, 20, já são 5 temporadas completas por aqui, o que dá pra gente ter uma boa noção. Só que eu acompanhei Casares no Atlético, mas não assisti todos os jogos do Atlético, né? Então, pra eu não né, a gente aqui, o raio-x serve justamente pra isso, pra que a gente não veja um outro canal, um cara falando genericamente sobre um jogador que vem do Fluminense, a gente faz aqui aquela funça maneira, trazer alguém que cobre, de que acompanha de perto o Atlético para poder comentar sobre o jogador. Sobre Juan Casares, trago aqui o meu amigo Beto Guerra, lá do canal Web Rádio Galo, já esteve aqui, inclusive, comentando sobre Roger Machado, e agora ele dá uma palhinha, primeiro, para ele falar no âmbito geral sobre Casares, né? O que Casares tem de mais positivo e de mais negativo. Fala aí, Beto. Fala, meu amigo Gabriel, fala Raiz Tricolor, tudo bem? Eu sou o Beto Guerra, aqui da Web Rádio Galo, e estou aqui para falar sobre Juan Casares, nova contratação do Fluminense, chegou ao Atlético em 2016, realmente uma grande promessa, e um jogador tecnicamente espetacular, muita técnica, números espetaculares no Atlético, sempre líder, até entre os meias do futebol brasileiro, pelo menos nos últimos anos, aí 2016, 17, 18, né, com relação a assistências, muitos passes para finalização, ele tem muita qualidade e isso é inegável. Porém, ele tem um problema extracampo muito forte. No Atlético, já em 2016, quando ele chegou, ele já teve problemas, já ficou de fora de jogo decisivo de Libertadores contra o São Paulo no Morumbi. Na época entrou um jogador na partida, o Robinho se lesionou, entrou o Yuri. E o torcedor lembra até disso hoje, né? Porque o Casares poderia ter ajudado o Atlético ali no Morumbi. No jogo de volta, o Atlético acabou sendo eliminado, o Casares esteve em campo. Naquele mesmo ano, em 2016, na final da Copa do Brasil contra o Grêmio, Casares ele estava voando até determinado momento ali no Brasileirão, fez partidas memoráveis contra o Botafogo, então, no Mineirão, foi incrível. Estava bem, se lesionou, voltou mal, fora com relação também a cabeça, extracampo, festas, sempre teve esse problema e ele fez uma apresentação pífia no primeiro tempo contra o Grêmio, sumido completamente.
Então, assim, o extracampo dele sempre esteve presente, inclusive próximo à sua saída do Atlético para o Corinthians, né? Já tinha vários problemas também. O único jogador, até certo ponto, que tinha pego o Covid naquele momento, e festas e tudo. Então, assim, o Casares é realmente fora de campo muito problemático, né? E eu acho difícil ele mudar isso, mas tem uma outra questão também, que é das decisões. Eu falei, por exemplo, né, desse jogo da Libertadores, falei da final da Copa do Brasil em 2016, que ele pipocou, foi muito mal. O Atlético foi eliminado também para o Colón em 2019. Lógico, o Casares fez uma boa partida e tudo, mas na decisão, no pênalti final, camisa 10, isso ficou marcado, camisa 10 deles, o Pulga Rodrigues, guardou, fez o gol, e o Casares perdeu e o Atlético foi eliminado ali. Nas decisões, nos grandes jogos, normalmente o Casares pipocou realmente aqui no Atlético, mas ele tinha números muito bons e era muito defendido justamente pela sua qualidade técnica. Cara, é aquele negócio, né? Duas coisas que a gente meio que já tinha noção, né? Principalmente do extracampo no Atlético, que foi bizarramente problemático, isso a gente não tem dúvida, né? Foi o principal motivo também, vejo eu, pra Casares não se tornar um dos principais jogadores do futebol brasileiro, mas entendo da qualidade dele quando a gente passa pra olhar a análise do Beto. Aí você pode falar, pô, esse Beto é fãzão, cara, de Casares. A torcida do Atlético é fanzaça dele, mas no Corinthians ele não foi tão bem, né? Enfim, aí a gente traz aqui o Diego Valença, que é do canal Ultimão, canal sobre o Corinthians, e que faz um apanhado sobre esse início de Casares no Corinthians. É isso tudo mesmo? Casares foi isso tudo no Corinthians? E se foi, né, por que o Corinthians está se desfazendo dele? Vamos ouvir aí o Diego Valença falando sobre o Juan Casares. Fala, Gabriel, e todo mundo aí do canal Raiz Tricolor, beleza? Diego Valença aqui do canal Ultimão para falar um pouco sobre a passagem do Casares pelo Corinthians. Primeiramente, agradecer aí ao Gabriel a oportunidade aí de poder contribuir com o conteúdo aí do Raiz Tricolor. Bom, a passagem do Casares foi curta, né? Acabou sendo curta, teve lá a sua importância, mas sem dúvida alguma era um jogador que a torcida do Corinthians imaginava que pudesse ter potencial para mais, mas acho que o Casares também não apenas fica no Corinthians somente do seu rendimento ou de perspectiva futura, também tem a situação financeira do Corinthians que está bem complicada, então o Corinthians acaba, digamos assim, reduzindo aí as suas margens de... toda a contratação é um risco, evidentemente, mas para arriscar um pouco mais na permanência do Casares. Bom, tecnicamente, eu falo sem medo de errar, tecnicamente o Casares é um dos jogadores, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Com a bola no pé, ele é um jogador diferente. Eu não tenho dúvida de afirmar isso. Casares, ele tinha domínio de bola, ele tem, né? Mas no Corinthians ele demonstrou domínio de bola, visão de jogo, passe, né? Para gol, aquele passe de deixar o jogador na cara do gol. Todas essas qualidades absolutamente acentuadas, né? Diferente. O Casares, ele de fato, ele é um jogador diferente. No Campeonato Brasileiro, ele conseguiu dar 5 assistências com a camisa do Corinthians, mas pra gente não analisar apenas o número frio, não foi nenhuma assistência de escanteio, não foi nenhuma assistência de cobrança de falta lateral, que você joga a bola pra dentro da área e sai o gol. Não que esse tipo de assistência não seja importante, ela é. Mas o Casares, todas as assistências que ele deu em gols para o Corinthians foram assistências que de fato ele deixou o jogador na cara do gol, e ele tem essa qualidade. O Casares não teve problema no Corinthians extracampo de mau comportamento, e quando eu digo mau comportamento é balada, se bem que com a pandemia aí tá meio complicado, mas não tivemos nenhuma ocorrência, pelo menos pública, que ele estava causando algo fora de campo, que era algo que se falava demais na época dele no Atlético Mineiro. Bem, o Diego elogiou aí toda a questão do extracampo, né, do Casares, que, bem, é aquele ponto que eu sempre gosto de colocar, né, e que ele coloca também, que não é que não teve problema, que também ninguém ficou sabendo dos problemas que se é que teve, né, então, pelo menos ao que parece, isso deu uma diminuída, foi um dos piores problemas dele enquanto estava no Galo, e destaca a qualidade. Eu vou ser sincero, eu não tinha a real noção da qualidade de Casares, tinha noção de que era um bom jogador, etc, mas não tinha noção de que essas duas torcidas, né, tanto a do Atlético quanto a do Corinthians, achavam realmente isso tudo, né, que eu perguntaria a um youtuber do Galo, um youtuber do Corinthians, e os dois me falariam muito bem do jogador, ou seja, parece uma contratação muito boa. Só que, se não teve problema extracampo no Corinthians, qual foi o problema dele aí em São Paulo? Fala pra mim, Diego. Mas então, Diego, por que ele tá saindo do Corinthians? A questão do Casares foi física.
claramente, o Casares chegou a jogar nem um ano, né? Chegou no ano passado, já na parte final do ano, tanto que ele 29 jogos com a camisa do Corinthians, se eu não tô enganado, não é uma quantidade de jogos muito grande, mas o Casares teve muita lesão. Pra quem jogou pouco tempo no Corinthians, ele tava o tempo todo se machucando. O Casares, quando conseguia emplacar uma boa sequência, ele se machucava, e aí 10, 15 dias pra voltar, e quando voltava, ele nitidamente sentia esse tempo fora de ritmo, e aí quando voltava meio devagar, aparentemente meio fora de forma, e aí voltava todo aquele processo. Jogo do banco, entra durante a partida, vai pegando o ritmo, se machucava de novo. Então o Casares passou aí por vários problemas, mas tecnicamente, eu volto a dizer, é um jogador de qualidade ímpar. Eu cheguei a falar no meu canal que o time do Corinthians era o Casares e mais 10. Casares, de fato, fez a diferença em vários momentos pro Corinthians. Mas essa última lesão que ele teve, ele nunca mais conseguiu voltar a jogar o que estava jogando, não conseguiu mais ter a sequência, não conseguiu ter mais uma sequência como titular. E isso também, acho que tudo isso acabou pesando aí pro Corinthians avaliar o custo-benefício de não renovar com o Casares. Tecnicamente, é um jogador acima da média. Extracampo, questão comportamental, não me parece que ele tenha tido problema no Corinthians, mas o problema do Casares, e é um problema sério, é problema físico. Ele não conseguiu ter uma regularidade física e, consequentemente, não conseguiu ter uma regularidade técnica. Beleza? Espero ter ajudado. Gabriel, um grande abraço aí pra todo mundo do canal Raiz. Bem, problema físico. É óbvio que o problema físico é algo que às vezes é muito do momento, é muito da situação, é muito do ambiente que tá. Isso a gente não pode garantir totalmente que se repetiria no Fluminense. Mas me preocupa um bocado quando a gente fala sobre problema físico. Por exemplo, quando a gente fala sobre o que o Beto falou de ser pipoqueiro, a gente pode entender também que é muito questão de torcida, né? Às vezes a gente poderia chamar um jogador ou outro de pipoqueiro. Acho que é muito uma situação de torcida do que mais uma situação de que quando vai pra um outro clube ser um cara que treme em finais e tal. Enfim, não me parece ser muito esse tipo, até porque um dos jogos que o Beto cita ele perde o pênalti, mas ele jogou bem a partida. Enfim, é aquela situação total de torcida mesmo. Mas o problema físico me dá um medinho. Sobre, especificamente, uma coisa que aconteceu no Atlético e que vale pra hoje, é a utilização da posição. E aí, em qual posição Casares vai jogar? Porque se a gente vê a análise até agora que a gente viu do Diego, tanto do Beto, falando sobre posição de campo, sempre citam como um meio de campo, como um cara que dá muita assistência, etc. E a particularidade do Atlético é, Roger Machado treinou Juan Casares no Galo. Como que Roger Machado utilizou esse jogador, Beto? Utilizou mais na ponta, mais no meio? Utilizou? Teve algum problema? Enfim, fala pra gente como que foi a questão de Roger Machado com o Juan Casares. Com o Roger Machado, em 2017, ele atuou como meia realmente centralizado. O Roger, o erro dele é que ele utilizava o Robinho como um ponta pela esquerda, fazendo aquele corredor, e o Robinho não tinha mais fôlego para isso, idade para isso. E com o Roger Machado, o Atlético fora de casa, que é sempre um problema, estava muito bem, mas dentro do Independência, que o Atlético é muito forte, perdia vários jogos, acabou sendo demitido, e o Casares com ele eu não me lembro de ter brilhado tanto. Eu lembro que ele conseguiu recuperar em certo momento até o futebol do Elias, que vinha sendo muito criticado, mas o Casares eu não me lembro dele se destacando com o Roger Machado. Depois chegou até o Oswaldo de Oliveira e falando também em recuperar o Casares e tudo. Enfim, a história do Casares no Atlético passou por altos e baixos, foi defendido por muito tempo pela sua qualidade técnica, né, pelos seus números, mas foi muito criticado também pela sua questão extracampo, né? Então não deixou tanta saudade. Hoje o torcedor já não enxerga mais o Casares de volta ao Atlético, algo desse tipo, né? Já não deixou saudade justamente também porque o Atlético contratou o Nátio Fernandes. Mas tá aí, é isso que eu tenho pra falar sobre o Casares. Juani, boa sorte aí, Fluminense, tamo junto, um abraço. Então tá aí, eu sempre aqui no final, eu gosto, obrigado Beto, obrigado Diego que participaram aqui, vão lá nos canais deles pra poder agradecer a participação aqui no Raiz Tricolor e tal, produzem conteúdo sobre o Corinthians e o Atlético, mas vale bastante você ir lá também se inscrever no canal deles. E assim, eu sempre aqui no final costumo dar um veredito, né, ou alguma coisa perto disso sobre a contratação. Sobre Casares, o que esse raio-x me ajudou a entender é o fator da qualidade.
é um jogador de qualidade, é um jogador que vai agregar muita qualidade do Fluminense. E é aquela qualidade diferente, por exemplo, da qualidade que eu sempre ressalto de Ganso, que é uma qualidade de passe, de cadência, de aceleração ali no passe. Não, é uma qualidade de agilidade, coisa que tá em falta pra gente. A gente só vê isso em moleques da base que tem uma oscilação natural. Sobre a contratação ter sido boa ou ruim, pra avaliar isso antes da contratação, nesse caso é muito difícil. Por quê? Porque duas variáveis só saberemos, principalmente depois de uma notícia divulgada sobre isso, e o outro só depois da participação. Uma é dos problemas, tanto do problema físico quanto do problema extracampo. A gente só vai saber disso ao longo da passagem dele pelo Fluminense. Se não tiver, tem tudo pra dar certo. E o outro ponto é o contrato e o salário. Bem, isso daí, se Juan Casares, que recebia perto de 350 mil, só o salário, fora direito de imagem, etc., ia bater quase R$500 mil por mês no Corinthians. E já tinha uma negociação engatilhada para poder aumentar esse salário, por isso o Corinthians não quis ficar também. Se vier recebendo perto disso, vai ter que entregar muito para a contratação ter sido de fato boa. Se o Fluminense conseguiu readequar o salário, até projetando algum tipo de negociação futura com o jogador e etc., aí eu já acho mais interessante. Mas são essas duas variáveis, porque parece que bola ele jogou, tanto no Atlético quanto no Corinthians. Então bola é o que a gente espera que ele jogue aqui também e de que a parte negativa não apareça muito. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, dá muito trabalho produzir vídeo assim, tem que entrar em contato e tal. Beto e Diego são super gente boa, gravaram muito rápido, isso me ajudou bastante a produzir esse vídeo já pra terça-feira. Beleza? Vai ter raio-x dos outros jogadores, tem uma playlist que vai estar aparecendo aqui do lado que já tem de Rafael Ribeiro, de Wellington e de Samuel Xavier, além do treinador Roger Machado. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!